bem-vindos ao programa Viva a Vida. O programa Viva a Vida sempre tem como objetivo levar a você, telespectador, algo que seja interessante e que possa ajudá-lo no seu dia a dia, principalmente a encontrar soluções, a conservar os seus direitos, a buscar tudo aquilo que você precisa para resolver a sua vida de forma confortável, de forma melhor. E para isso, nós precisamos saber como ganhar dinheiro e como não perder dinheiro, principalmente. Hoje nós vamos conversar com o Dr. João Marcos Cervantes, ele é promotor titular da 11ª Promotoria de Justiça de Taubaté. Ele trata de habitação e urbanismo e também atua na vara de família. E vamos também ter a presença do Dr. Alexandre Ferri, ele é advogado especializado em regularização fundiária e imobiliário e também faz parte da comissão com o mesmo nome na nossa OAB. Tudo isso para que você possa usar esse conhecimento que aqui eles vêm compartilhar conosco para não perder dinheiro na hora de comprar um imóvel. Por favor, porque depois para recuperar é complicado, às vezes até consegue, mas é difícil e demorado. E dinheiro é muito difícil de ganhar, não é verdade? Então vamos tomar o máximo de cuidado possível na hora de comprar um lote, na zona rural, na zona urbana. Vamos saber tudo direitinho, tá bom? Mas antes eu vou conversar sobre moda com a Maria Quitéria Ortiz. Ela é blogueira. Ela tem o blog Rosateia e ela sempre está aqui conosco, nos brindando com o seu conhecimento sobre moda. Olá, Maria Quitéria. Tudo bem, meu amor? E você? Hoje a gente está aqui com esse look xadrez, leve, gostosinho. Então, esses dois looks são da Ecos, lá do Taubaté Shopping. E eu trouxe essa proposta do xadrez no verão, com fundo branco. Eu adorei. É um quadriculado maior. Mais leve, né? O tecido é uma viscose. E você vê que esse vestido é bem comportadinho. Dá para você usar em várias ocasiões. E a alça dele também. Então, a alça bem dele, legal, né? Bem confortável. Eu achei muito legal, porque você pode usar o sutiã normal de alça, não precisa pôr um tomara que caia. E essa alça larga, desconfortável, fica saindo do lugar. Essa alça larga é uma tendência lá dos anos 50. Olha só. E ela veio com um tubinho, né, que é um tubinho dos anos 60, uma criação do Yves Saint Laurent, e estilizado, né, com os botões agora. Eu achei muito charmoso, graça, gente. Muito charmoso. É lá da Ecos, do Shopping Taubaté. Shopping Taubaté. Gente, um beijo para vocês aí da Ecos, muito obrigada. Estamos aqui, ó, com o look da Ecos. Corre lá e garanta o seu, não é verdade? Isso. Posso falar da minha calça? Pode, por favor. A calça é uma pantacu. A pantacu é uma pantalona curta, né? Mas lá só dos quem é anos alto, 20 né? também. Lá nos anos 20 que criou essa... Para quem é alta? É só para quem é alta, porque eu acho que para mim vou ficar chapada. Se você se sentir bem, o que mal faz? Né? Você se veste, se olha, eu estou bem, então pode sair. Um look desse tá linda. Dá para ir num casamento de dia? Então, o seu vestido, eu diria que sim, no cartório, um casamento no cartório seria adequado. Mas a pantacu, eu acho que não, ela já é muito mais despojada. Mas um casamento no campo, com um sim, chapéu, também, dá para usar, não dá? Também. É um tecido de viscose leve, é o primo da seda, né? A viscose é o primo da seda, então dá para ir. Muito lindo. Obrigada, meu amor, que delícia você aqui. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, tchau, viu? E agora eu vou convidar o Dr. João Marcos Cervantes para sentar aqui conosco e nós vamos conversar sobre os maiores problemas fundiários e urbanísticos aqui da nossa região. Por favor, Dr. Marcos. Como vai? Seja bem-vindo, muito obrigada por tirar um tempinho para vir aqui conosco. Por favor, sente-se, fique à vontade. Eu que agradeço o convite. Dr. João Marcos, como que é essa história da habitação? O que mais de problema tem lá na Promotoria da Habitação e Urbanismo? Olha, o município ele tem o dever, né, a obrigação legal de fazer um planejamento adequado da cidade, em todos os aspectos. Seria o plano diretor da cidade? Seria o plano diretor. Certo. Né? Envolve vários aspectos, envolve o crescimento, mobilidade, uma série de regramentos, para que se possa utilizar
da melhor forma possível o dinheiro público e trazer um bem-estar para a cidade e para toda a população. Toda a população. Né? Então, existe o plano diretor que esboça esse planejamento que o município tem que fazer com a colaboração de toda a sociedade, né, de todo o munícipe, através de audiências públicas, para traçar metas de crescimento e fazer que o crescimento seja adequado dentro daquilo que o ordenamento jurídico permite. Porque a gente vê muitas vezes, né, um crescimento desorganizado, na verdade, né? As áreas, vamos dizer assim, satélites da cidade começam a ser picotadas e começam a nascer muitos loteamentos clandestinos, irregulares, né, doutor João? E isso acaba trazendo um desconforto, uma desvalorização, inclusive, para a região onde isso acontece. Tem muito disso aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba? Olha, esse é um problema que ele enfrentar, que ele ocorre no país inteiro. No país inteiro? Então não é. E a nossa região não é diferente. Ou seja, né, a gente percebe que a maioria dos municípios, né, de variados tamanhos, né, há esse crescimento desordenado. Né? Esse é um crescimento desordenado que traz como consequências, né, a falta de integração, né, dos bairros com a cidade, a falta de saneamento básico, né, a marginalização dos munícipes que têm, né, que tem menor poder aquisitivo, que são jogados nessas franjas da cidade, normalmente em locais que não são adequados para a construção de moradias, beira de córregos, e vai favelização do município, uma série de coisas que um planejamento adequado conseguiria, né, evitar. A gente já volta, não sai daí. Aqui conversando com o promotor de justiça de Taubaté, da 11ª Promotoria de Justiça de Taubaté, Dr. João Marcos Cervantes, e estamos falando sobre loteamentos clandestinos. Dr. João Marcos, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre os loteamentos clandestinos e que as pessoas acabam comprando e perdendo dinheiro. E quem tira vantagem desse desconhecimento da população é justamente o parcelador, né? Que às vezes não é o dono do terreno, já é uma terceira pessoa. Como que eles atuam? Como é que eles agem, doutor João? Olha, Virgínia, praticamente, né, o modo de agir é muito semelhante em quase todos os casos. O parcelador, ele aborda, né, um proprietário de área, né, um proprietário de área ou os herdeiros de um proprietário que já é falecido, faz uma proposta de compra dessa área como um todo, né, uma proposta de compra interessante, num valor, né, de mercado, às vezes até um pouco acima do mercado, e oferece oferece como pagamento uma entrada e um parcelamento em alguns meses dessa aquisição. Assim que ao momento que essa pessoa aceita esse tipo né, essa oferta, ele mapeia a área, né, num agrimensor, né, profissional ou não, eles fazem um mapeamento, divide isso em lotes, numa planta numa planta sem nenhum registro, né, técnico.
né, e sai vendendo vários lotes, né, às vezes centenas de lotes nesse lugar. E com o recebimento de parte desses lotes, eles, né, em alguns casos, eles conseguem pagar o proprietário da área. Às vezes nem isso, às vezes dão cano até no proprietário da área, dão desfalque. Olha só. Né, e aí as pessoas elas só vão perceber que elas fizeram um mau negócio quando começam a iniciar suas construções e vem a fiscalização municipal e embarga as obras. Isso. Doutor João, é possível na zona de expansão urbana ter loteamentos regularizados? É possível. É possível, né? É possível e quando num inquérito civil, que é o procedimento que a gente usa para apurar isso, se a gente consegue apurar quem é o responsável, se o proprietário também for o responsável, né, é feita uma ação, se ajuiza uma ação para obrigá-lo a fazer essa regularização. E quando não é possível fazer essa regularização, para ele indenizar por conta do dano urbanístico e pelo dano, né, causado às agências, para que se repare isso. E eu sei que, assim, muitas vezes as pessoas, sem conhecer as leis ambientais, acabam construindo próximas a córregos e tem que ter 5 metros de cada lado do rio, do córrego, 30 não é isso? metros. 30 metros? 30 metros. É isso aí, né? Se falar a área de preservação permanente, né? Que são margens de córregos, distância de 50 metros de minas d'água, área de vegetação fechada. Você não pode desmatar sem uma autorização ambiental para ser feito. Em qualquer situação desse tipo, né, essas pessoas, né, e isso ocorre muitas vezes, essas pessoas são autuadas, né, administrativa e criminalmente. Esses adquirentes de lotes são autuados administrativa e criminalmente por conta de crime ambiental, por estar fazendo esse tipo de coisa, de estar construindo, tá desmatando para construir, está construindo na beira de cano. E muitas das vezes, né, incorrem nisso sem estar sabendo, né? Foi isso que eu ia falar. O sujeito compra o lote dele está perto da água, ele acha até interessante, porque vai ter vai dormir com o barulhinho da água. Vai dormir com o barulhinho da água e durma com um barulho desse depois. Durma com barulho desse. Aliás, ele vai ficar sem dormir, né? Porque vai ficar sem o dinheiro e sem o terreninho que ele comprou. E as pessoas também não podem alegar ignorância, porque a lei não permite, né, falar, eu não sabia. Primeiro você consulte um advogado para saber se aquele terreno que você está comprando faz parte aí de alguma área de preservação permanente, se está regulamentado, né, o condomínio, o loteamento. E quando é zona rural, a gente já sabe que é muito difícil que esteja regulamentado, né, doutor João? Então, na zona rural, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu sei que aqui em Taubaté, o módulo mínimo é 20 mil metros quadrados. 20 mil metros. Né? Gente, isso é bastante. É equivalente, né, a 2 quadras, dois quarteirões na cidade, mais ou menos. Então, se for menor do que isso, já desconfie. Agora, doutor João, só para a gente encerrar esse bloco, como é que faz aquela questão do condomínio? A pessoa tem um terreno e ela forma ali um condomínio de casas com os familiares, por exemplo, né? E isso não é considerado um loteamento irregular? Assim, existe uma modalidade né? Isso foi, né? Ocorreu muito, né? Que você utilizar o condomínio civil, que é o que você está falando, né? Um condomínio para burlar a regra de parcelamento, a lei de parcelamento, que exige aprovação na prefeitura, registro no cartório de imóveis, né? Seguro, né, condições da segurança de que esse imóvel vai ser construído, e a prefeitura vai fiscalizar isso, e se não houver essa infraestrutura, a prefeitura vai chegar e teria que, por conta dela, fazer essa infraestrutura e depois se ressarcir com os custos que ela fez em cima do parcelador. Doutor João, no próximo bloco nós vamos ter a companhia do doutor Alexandre Ferri. Doutor Alexandre Ferri, deixa eu falar aqui com vocês, doutor Alexandre Ferri, ele é advogado
e especialista nesta área de regularização fundiária, já trabalhou bastante com o CDHU, inclusive, e atualmente ele exerce não só trabalha como advogado na sua sociedade, FERRE, Sociedade Individual de Advocacia, mas também ele é titulado da Comissão de Regularização Fundiária do IBRADIM e presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Urbanístico e Regularização Fundiária da OAB de Taubaté. Então, fica aí, aguarda um pouquinho que a gente já retorna. No último bloco, nós estávamos conversando com o Dr. João Marcos Cervantes, ele é promotor de justiça, sobre os loteamentos irregulares e clandestinos. Se a pessoa já adquiriu o seu imóvel ali e está solicitando a infraestrutura e tudo mais, porque ela desconhecia a irregularidade, como é que faz, né? Doutor João, como é que fica essa história? A situação é a seguinte, porque esse tipo de atividade, né, ilícita, ela, né, vem ocorrendo há muito tempo. Então, existem situações em que, as ocupações já aumentaram, houve um adensamento da cidade, né, então fica difícil de se desfazer, né, aquele parcelamento irregular não, aquele parcelamento clandestino. Uhum. Então, o próprio legislador, ele confere, ele acabou precisando prever situações de se promover a regularização disso na medida do possível. Né, essa regularização, ela compreende, né, o desfazimento de situações, né, de construções e de bairros, né, em situações de inviabilidade extrema, mas naquilo que for possível de se regularizar e de trazer para a parte formal do município, para a área, né, formal, existe mecanismo para isso. Ah, que beleza. Né? Tem um mecanismo... A uso-capião coletiva seria uma delas? Isso. É uma delas, né? Uma ferramenta bem importante, social, inclusive, né? São vários instrumentos que o município tem, que o poder público tem de fazer isso. E a lei, a lei, ela deu uma maior abrangência para algumas situações, facilitando essas regularizações para trazer para a luz, né? Para a luz, inclusive para levar a luz. Levar a luz. Para essas situações. Literalmente. Né? Para esses adensamentos em que se tornou inviável ser feito o desfazimento. Quer dizer, o prejuízo social é tão grande que tem que encontrar uma forma de regularizar tudo, né? Isso não deixa, né? Isso aí são soluções, né? Foi o remédio encontrado, mas isso aí traz um prejuízo para a população, né? Grande, população, né? Para o município como um todo, porque o gasto é muito maior quando você faz esse tipo de reparação do que aquilo que o município consegue fazer planejado. Certo. Até em termos de custo de infraestrutura, de você levar sistema de coleta de esgoto, de fornecimento de água para lugares distantes, né, que estão fora da rede urbana do município. Tá. Vamos conversar com o doutor Alexandre Ferre agora. Eu vou convidar o doutor Alexandre para compor aqui a nossa discussão, para sabermos dele. Doutor Alexandre, por favor. Tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada. Por favor. Sente-se, fique à vontade. Obrigado. Doutor Alexandre, nós estávamos aqui conversando justamente sobre a regularização fundiária quando o prejuízo social é muito maior, né,
do que desfazer aquilo que está irregular ali, que é clandestino. O que o senhor sugere para aquele cidadão que está numa situação dessa? Em Taubaté, aqui na região, tem muito? Olha, esse problema não atinge só Taubaté em específico, ele atinge o Brasil inteiro, né? Nós fazemos parte da comissão da OAB de regularização fundiária e a gente fez um diagnóstico onde tem cadastrado de imóveis urbanos 60 milhões de imóveis cadastrados. Desses 60 milhões, 50%, ou seja, 30 milhões de imóveis urbanos estão de uma forma irregular. Sem falar de zona rural. Sem falar de zona rural. Só de zona urbana. Isso, zona urbana. Então, nós temos 30 milhões de imóveis urbanos. E a falsa percepção nossa, né, que eu falo nossa, que eu também desconhecia isso até não trabalhar com isso há mais de 15 anos, a gente tinha aquela falsa percepção de achar que a irregularidade fundiária ela só existia na favela. Na verdade, ela existe num conjunto habitacional, ela existe num condomínio de alto padrão, ela existe em sítios de recreio, em chácaras, em zona rural, enfim. Então, ela tem uma série de fatores. Em apartamentos, por exemplo, que não tem convenção de condomínio. Então, isso é uma irregularidade fundiária. A gente considera isso como uma irregularidade fundiária. Porque dentro dessa irregularidade você traz uma série de prejuízos para o município, como o doutor João Marcos estava falando. Primeiro que você tem as questões de todo o equipamento público, infraestrutura, saneamento básico, água encanada, mas por outro lado também você tem a renúncia de receita, porque a pessoa que tem construído um parcelamento irregular, ele não paga o imposto devido, que é o imposto de propriedade urbana, então, que é o IPTU. Né? E aí o que acontece? O município deixa de levar aquele serviço para quem está contribuindo e leva o serviço para quem não contribui. Então isso é uma forma também, né, de uma renúncia de receita. Além disso, você tem o problema da sonegação, porque todas as comercializações que são realizadas, elas não são levadas a registro. Consequentemente, ela não recolhe o ITBI, ela não recolhe o ITCMD, então, quer dizer, ela frustra o mercado e a economia de uma tal maneira que, se a gente for pensar isso, e tem estudiosos já da Fundação Getúlio Vargas trabalhando nesse sentido, que se a gente fizesse uma regularização fundiária e trouxesse todos esses problemas, a gente economizaria em torno de R$1 trilhão, que é a economia da Previdência. Então, para você ver o impacto da irregularidade fundiária. Olha o tamanho da coisa. É muito grande. Agora, a pessoa, o telespectador que está ali nos assistindo, como é que ele vai saber se aquele terreno que ele comprou está regularizado ou faz parte aí de uma situação irregular? A primeira coisa que ele tem que desconfiar é o preço. Porque é o seguinte, quando ele vai comprar um imóvel, se está tão abaixo do valor do mercado, com certeza é porque ele tem alguma irregularidade. Porque quando você compra um imóvel no mercado informal, ele vale de 40% a 50% abaixo do valor de mercado. Porque ele não tem infraestrutura nenhuma, ele não tem água, não tem luz, enfim. Ele não tem registro, então você também não precisa pagar nada. Então, o que a gente passa, né, a título de orientação na própria OAB? Consulte, antes desconfie do preço. Se o preço mesmo assim você achar, consulte a prefeitura. A prefeitura tem o diagnóstico de tem um mapeamento dessas áreas. Se for em área irregular, pior ainda, porque o módulo mínimo é 20 mil metros. Então, se você lá comprar um módulo de 1.000 metros, né, na zona rural, você pode desconfiar que não foi feito um parcelamento irregular. Entendi. Que com certeza foi feito um parcelamento irregular. Agora, dá para regularizar, doutor Alexandre? Depende. Depende muito da consolidação do núcleo, quanto tempo ele já está consolidado, se ele tem algum tipo de equipamento público, né, porque não é pura e simplesmente o fato de ele já estar ocupando. Você tem que ver algumas características, alguns requisitos que tem que ter, que a legislação permite, né, porque a prefeitura que vai ser o grande ator da regularização. E a prefeitura só pode fazer o que a lei determina. Então a lei determina que é o seguinte, que eu tenho que ter 3 equipamentos básicos, que é a água encanada, o saneamento básico e a iluminação. Se eu não tiver esses requisitos, depende. Tem outra alternativa? Tem, mas vai depender muito do tempo de ocupação desse município, de consolidação desse núcleo. Porque daí, se ele se transformou numa fórmula irreversível, daí é mais fácil para o município regularizar do que remanejar. O impacto disso é muito grande. Doutor Alexandre, quem estiver aqui nos assistindo, se tiver mais alguma dúvida, pode procurá-lo na OAB. O senhor faz esse trabalho de orientação lá na OAB em algum dia da semana? A gente tem uma comissão aqui na OAB em Taubaté, na qual eu sou presidente, que é a Comissão de Regularização Fundiária, Imobiliária e Direito Urbanístico, e eu sou vice-presidente da Comissão da OAB de São Paulo, né, na qualidade de regularização fundiária. Mas qualquer dúvida pode ser tirada junto à OAB, a gente participa, a intenção nossa é fazer reuniões bimestrais, né, de 2 em 2 meses ali, para que a gente possa trocar alguma ideia relacionada ao plano diretor, à situação de crescimento desordenado do município, alguns meios e freios de controle do crescimento desordenado, porque tudo isso acarreta um problema. Acarreta um problema de saúde pública. Hoje a gente tem aí 35 milhões de brasileiros vivendo sem o saneamento básico.
você tem aí 15% dessa população sofrendo algum tipo de saúde em virtude da falta de saneamento básico. E isso traz um prejuízo muito grande para o governo federal. Acaba sobrecarregando o próprio Sistema Único de Saúde, Sim. né, que já está tão deficiente. Sim. Né? Doutor Alexandre, infelizmente o nosso tempo é muito curto, né? Gostaríamos de recebê-lo aqui num próximo programa para tirar outras dúvidas que vierem a surgir. Convido vocês a acompanhar o nosso programa no YouTube, deixar lá também a sua dúvida, que é Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Tem que colocar tudo, porque senão Viva a Vida, Programa Vida, tem um monte lá. Então é Programa Viva a Vida, Virgínia Machado. Aí você vai assistir o nosso... Depois que vai para a TV, você vai para o YouTube, você assiste, deixa lá a sua dúvida e nós vamos esclarecer na medida do possível. Se você tiver oportunidade, vá até o Dr. Alexandre, vá até a OAB. O Ministério Público também faz esse trabalho de orientação, né, doutor João? Que dia da semana que é? Em relação a assuntos fundiários, habitação e urbanização, todas as quartas-feiras na parte da tarde. Olha que beleza. Então, quarta-feira, no período da tarde, pode procurá-lo lá no Maria Augusta, no fórum do Jardim Maria Augusta, aqui em Taubaté. Não é isso? E reforçando aquilo que o doutor Alexandre também está falando, a pessoa vai adquirir um imóvel, né? Tem que ir na prefeitura, tem que ir no cartório de registro de imóveis, se ainda continuar com dúvida. O Ministério Público também está lá para isso, a gente... E constar um bom advogado, né, constar doutor? um bom advogado. Um advogado que seja especializado nessa área. Doutor João, muito obrigada de coração. Só tirar um tempinho lá das suas atividades para nos brindar com o seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade. Diário. Isso é muito interessante, essa divulgação, Virgínia. Eu acho muito importante também que as pessoas conheçam os seus direitos, os seus deveres. Doutor Alexandre, muito obrigada por participar conosco. Eu sei que o senhor tem muito conhecimento para dividir conosco e nós aqui assumimos um compromisso de trazer o doutor Alexandre num próximo programa para discorrermos sobre todos esses assuntos, tirar todas as dúvidas. Mas é a sua dúvida que faz a gente ir sempre para frente. Deixe lá a sua sugestão de pauta, ok? Gente, muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Agradeço a Verso Cabeleireiros e a Ecos Modas, né, que fica ali no Shopping Taubaté. E a Verso fica no coração, ali no centro de Tremembé. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração.